Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando Na Lata. Na Lata Podcast, mais uma vez aqui, gravando com 565 agora seguidores. Exatamente, isso aí, negão. Caramba, mano, espero que quando a gente lançar esse vídeo aí esteja já 700 seguidores. A gente tem uma meta de 720 pro vídeo anterior já, então essa aqui tem que estar um pouquinho a mais. 780. Já. Por favor. Deixa então, é isso aí, negão. O que a gente vai fazer hoje? Cara, hoje nós temos um entrevistado, muito gente boa. Top. Um cara que vai dar muitas dicas, principalmente para você que tá no Brasil e quer vir para cá como professor. Coisa que eu sou professor. Exato. De formação e não sabia. Então, trouxemos esse cara para isso. É isso aí. Então, fica com a gente, vai dar dica importantíssima para você que hoje tá aí e fala assim, pô, podia ser professor. Será que eu posso ser professor nos Estados Unidos? Você vai saber como. Exatamente. E estamos com Diego Cavazotti. Oh, caramba, mano. Diego, agora eu queria ouvir as palmas de você. Opa, palma. E rapaz, tem palma também. Legal. Isso aí, prazer, cara. Prazer nosso, cara. Já tentamos fazer isso algumas vezes, agora vai. Exatamente, agora vai, Diego, agora vai. Já que tentamos gravar antes com o Diego e agora estamos aqui com o Diego, que é professor de português. Sim. Aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aí a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, Diego. O que te trouxe até aqui? Um pouquinho de como que foi o processo. E como a gente já falou pra galera de casa, né? A galera tá ansiosa hoje para saber como que eu estou aqui no Brasil, eu sou um professor, eu posso ser professor. E professor do que também, né? Qualquer matéria. Chegar a ser professor de química, biologia, de física, o que é. Certo. Então, trouxemos o Diego. Bom, eu sou professor de formação, né? Como vocês comentaram, eu me formei em letras. Certo. E letras português e inglês, então trabalhei no Brasil 8 anos, mais ou menos, como professor. E quando eu soube desse programa, esse é uma parceria que existe entre o estado de Utah e o estado do Paraná. Até 2 anos atrás era diretamente o estado de Utah e o estado do Paraná. Certo. Eles tentaram fazer uma parceria com São Paulo não mostrou interesse. Imagina, gente, o maior estado do Brasil, né, em população, o estado de São Paulo, e falou, não, Estados Unidos, não quero. Não. Os nossos professores já ganham muito bem aqui, não estamos liberando ninguém. Acho que a questão da liberação era isso do negócio, porque a ideia inicial era trazer professores do Brasil para cá e mandar professores daqui para lá. Intercâmbio entre assim, professores. Você ganha $3 mil aqui e você ganha R$3.000 lá. Era mais ou menos essa ideia, né? Bom, se fosse 1 por 1, beleza, né? Mas 1 por 4,5, pô. E como já tem falta de professores, o estado de São Paulo falou, não, a gente não tem muito interesse. Entendi. Então eles fizeram essa parceria com o estado do Paraná. Nos primeiros anos foi só isso. E eu soube de uma amiga, acho que foi em 2015, que ela veio pra cá. E aí falaram assim, fulano de tal passou lá pra dar aula pra primeira série em português lá nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, que viagem, em Utah. Utah tem essa característica, né, de ter outros idiomas, tem bastante comunidade de várias pessoas de vários lugares do mundo que falam outros idiomas. Eu falei, mas que... Eu pensei, que viagem, né? Português em Utah, primeira série. No outro ano, a prima dela passou para dar aula da terceira série. Eu falei, pô, acho que você está um pouco mais perto. Porque a formação do professor de letras, né? Você dá aula para o ensino fundamental 2, né? Que seria ali do 6º ao 9º ano e ensino médio. Sim. Mas eu trabalhava nessa época numa escola que eu já dava aula para 4ª e para 5ª série, né? 4º e 5º ano, como estão chamando agora, né? Eu falei, terceiro ano já não está tão longe do que eu estou ensinando. Entendi. E então eu já dava aula numa escola bilíngue no Brasil, dei aula uns 3 anos numa escola bilíngue, que na verdade muitas escolas bilíngues no Brasil se vendem assim, né? Ela tinha 5 aulas de inglês por semana e isso era o bilíngue, é o bilíngue brasileiro. Tem mais inglês do que o português do que em si. Português, ou do que o comum em outra escola. Entendi. E o que é diferente do que você faz aqui, do bilíngue, né? Sim. Já tô antecipando até aqui o que o Cavazotti falar, faz. Porque... Mas rola essa diferença da escola bilíngue aqui. E você pode até explicar. Na verdade, nessa escola, eles até falavam que era trilíngue, porque eles tinham 5 aulas de inglês e 2 aulas de espanhol na semana. Que na verdade, assim, era uma escola que era uma mensalidade mais cara, uma comunidade muito melhor, assim, filhos de doutores, mestres, grandes empresários bem-sucedidos. Então, assim, eles tinham uma cultura de viajar para fora e tal. Então, as crianças, muitos deles já vinham com inglês, assim, razoável até. Então, a escola tinha 5 aulas por semana, era muito bom. E aí, quando saiu, no final daquele ano, no final de 2016, uma amiga minha falou, Piá,
né? Piá como a gente chama lá no Paraná. No Né? Paraná, no Ô, Piá, sul. por que você não se inscreve para esse negócio? Eu falei, não sei, né? É para o ensino fundamental 1, não é tanto minha experiência. E aí eu falei, vou ver o que dá. E nesse período, daí no começo do outro ano, então eu lembro que foi no dia 31 de dezembro que ela falou para mim. E aí como é que funciona o processo? Então, geralmente no final de janeiro, começo de fevereiro, abre o edital. Funciona como um edital, para o Brasil funciona como um edital normal. Então ele tem lá os requisitos, ele informa quais são os passos a seguir, e agora, desde o ano passado, não é mais só exclusividade entre Paraná e Utah. Então agora para todos os estados do Brasil e também para Portugal. Legal. Legal. Então aqui, ó, primeira dica, pessoal, que o Diego deu aqui, vocês pegaram, existe um edital que ele sai entre janeiro e fevereiro. Então, entre janeiro e fevereiro vai sair um edital, e agora é para o Brasil inteiro e para os nossos amigos. E Portugal. Nossos vizinhos, Brasil inteiro e Portugal. Para vir para esse programa. Sim. Segue o barco. E tanto que no ano passado, para minha escola, veio uma professora que era de Minas. A primeira vez, para minha escola até então, só tinha vindo professora do Paraná, né, que residiam no Paraná, uma professora que veio de Minas Gerais. E aí, como é que funciona o edital em si? Lá tem... eu vou colocar um link que é do site do Paraná, onde eu sei onde você fez. Onde eu me inscrevi, e eu sei que sai todo ano. Cada estado talvez deve ter algum outro site, que pode ser uma Secretaria de Educação Regional, alguma coisa assim. Eu sei que o pessoal de Portugal é pelo Instituto Camões, alguma coisa assim, mas lá pelo estado do Paraná eu vou mandar para vocês colocarem na descrição o link do último edital. Então, quando tiver mais ou menos na época, só dá uma olhada assim, final de janeiro, começo de fevereiro, dá uma olhada que vai estar lá naquele site, ou colocar assim, Utah, Paraná, professor, alguma coisa Entendi, assim, já acha. Assim que eu sempre procuro todo ano, quando falo, tá pra ser o edital, eu procuro assim e acho. Entendi. Só uma pergunta. Se você, com esse link do edital que você tem lá, que é um edital antigo, tem lá mais ou menos os requisitos para galera, para eles poderem até se preparar agora, para quando chegar na época eles estão prontos? Todos os editais até agora, desde que eu participei até agora, foram praticamente a mesma coisa. Então, Entendi. como é que funciona? Eles são em algumas etapas. Primeiro, você tem que preparar o seu currículo, né, e mandar de acordo com o que pede lá no edital. Porque eu me lembro, quando eu me inscrevi, deve ser mais ou menos a mesma coisa, você tem que mandar o seu currículo em inglês, e acho que o seu diploma e também o número de anos que você trabalhou na educação. Então você tem que ter formação na área de educação, pode ser pedagogia e letras ou qualquer outra área de educação. Então não precisa ser só essas duas. Eu tenho uma amiga que ela era formada em arte, tem uma pessoa que era formada em química. Claro que dependendo da sua experiência, da sua maior experiência na faixa etária que eles precisam, por exemplo, se você tem uma experiência na quarta série, eles precisam, vamos poder chamar. Se você tem experiência só no 8º ano, eles precisam na quarta série, vai ser um pouco mais difícil, mas ainda, dependendo da necessidade e tal, é como uma vaga normal. É um edital para uma vaga normal, para uma contratação normal, né? Entendi. Então, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua qualificação. Massa. Então, esse ponto. Eu tenho outra pergunta aqui, super interessante. Então, porque você falou, se o cara, por exemplo, é formado em química, tá? Mas ele trabalha como químico, não como professor de química, ele também pode aplicar ou ele precisa também ter experiência em sala de aula? Tem que ter pelo menos 3 anos de experiência como professor em sala de aula. Ok. Então, na faixa etária que eles precisam. Então, é igual que o Diego falou, se você está aplicando, já segura aí a segunda dica, que é a primeira, você precisa ter formação, né? Ser formado. Como professor, qualquer matéria, qualquer disciplina. Exatamente. E a segunda, você tem que ter experiência aí dentro do que eles estão esperando da classe que você vai ensinar. O maior número de vagas que tem aqui para o programa é para ensino fundamental 1, de 1º ao 6º ano, que aqui é o Elementary School. Certo. Existem, por exemplo, para minha cidade, lá, que é a cidade onde eu trabalho, né, que é Tuila, que quase ninguém conhece, né? É uma cidade longe, todo mundo sempre fala, nossa, que é tipo região longe. 40 minutos da capital. E aí, lá eles trouxeram um professor do Brasil para dar aula para o 7º ano e para o 8º ano. Legal. Mas em alguns outros lugares não precisou. Por exemplo, outras regiões que tem mais concentração de brasileiros, principalmente, que tem possibilidade de trabalhar aqui com documentação, aí tinha um brasileiro na comunidade, tinha formação e já contrataram por ali. Então depende da necessidade também. Então, nesse caso, eu não sei como, que ainda mais para séries mais altas, né, para os mais velhos,
eles não... Quando você começa, você não começa trabalhando full time, como é o meu caso. Eu trabalhei, já cheguei trabalhando com 40 horas. Mas se você começa dando aula no ensino fundamental 2, que aqui é o junior high ou ensino médio, talvez você vai pegar uma turma, daí você vai ter aula todas as manhãs, mais uma aula, 2 aulas, e daí não fecha a tua carga horária, vai fechar tipo 10 horas, 20 horas por semana, e aí a questão é, você trazer uma pessoa de outro país para dar 10 a 20 horas, e ele só pode trabalhar nesse emprego, então eles preferem procurar na comunidade, se é possível. Ou às vezes até alguns professores aqui acabam trocando para uma série mais, para uma série maior, né, para os mais velhos, e daí acaba te chamando um pro elementary school, que é mais fácil você conseguir. Eu tenho uma pergunta. Fez a aplicação, legal. E aí existe um visto para isso, né? Você vem com visto de trabalho, no caso. Isso. Então, voltando lá. Mandei o currículo, os documentos que pediram foram um currículo traduzido no inglês, pedi uma carta de apresentação pessoal, uma carta de recomendação, 2 cartas de recomendação, ou 3. No ano que eu vim era 2, outra pessoa falou que no ano que ela veio era 3, então dizendo o seu diretor, ou coordenador dizendo o que você faz, o que você trabalha, quais são as aptidões, e aí também pediram um documento comprovando sua experiência. Eu tinha, acho que, foto da minha carteira de trabalho, ou você entra lá no site do Ministério do Trabalho, você pode baixar todo o registro dos seus últimos anos de trabalho. Acho que foi isso que eu fiz. Eu baixei, ela tinha tudo lá. Por escola tal, de ano tal, de ano tal, de ano tal a tal, de ano tal a tal. E isso aí foi fácil. Okay. E aí, nessa carta, às vezes assim, você pede para uma pessoa, às vezes, escrever, minha preocupação era, vou pedir para ele escrever, o professor Diego é um professor muito bom e blá, blá, blá. Eu falei, eu posso escrever a carta para você? Eu falei, que era o que eu imaginava que iriam precisar, então eu coloquei, que era uma coisa que eu tinha feito também na escola, né? Não coloquei que eu era diretor, vice-diretor, porque eu não era. Coloquei, o professor Cavazotti era responsável por isso. Mandei pro cara, falei, se você aprovar, veja se você quiser fazer alguma alteração. Ele me devolveu assinado e eu mandei para a escola. Legal. Essa foi a primeira fase. Quando eu participei, acho que foram 100 inscritos mais ou menos, e desses 100 eles selecionaram 15. Então eles fazem uma triagem desses currículos, vê que se adequa, e aí a gente é chamado para uma entrevista. A entrevista é feita por Zoom e com o coordenador do programa daqui. Então aí é quando ele vai testar o seu inglês. Né? Então ele já viu que você tem informação, já viu que você tem experiência, vamos ver se o teu inglês é suficiente para você poder se comunicar. Porque o nosso trabalho do dia a dia, você trabalha numa escola com todos os outros professores, exceto você e os outros brasileiros, todo mundo fala inglês. Então, as pessoas da secretaria, os pais, outros professores, então você vai ter que se comunicar em inglês. O teu inglês tem que ser, como eles pediram no edital, se não me engano, é pré-avançado. Era essa a pergunta. Qual que é o nível de inglês que tem que vir? Porque sei que tem gente no Brasil que fala, que são professores e falam inglês, mas qual o nível? Então, isso. Quando eu fiz a minha entrevista, teve uma moça que ela falou assim, me ajuda, como é que eu falo 4º ano? É forte? Eu falei, desculpa, mas aprender como é que fala 4º ano agora, já tá muito tarde. Cara, você ensina o 4º ano, mas... Ela falou, mas você deu aula pro 5º também? Exatamente. Então, o que acontece é que muita gente se inscreve, coloca lá no currículo que tem, na hora da entrevista não passa porque o inglês não é suficiente. Porque a entrevista vai ser totalmente em inglês, e daí, nos primeiros anos era assim, a pessoa que estava falando com você falava, eu tô falando com você aqui, e no telão aqui atrás de mim estão vendo os 5 diretores que precisam de professores nas escolas deles. Agora eles gravam e mandam para os diretores, mas no começo era mais assim. Então eu falei com a pessoa, ela perguntou... na minha entrevista foi basicamente essas 5 perguntas, sobre a minha formação, sobre a minha experiência profissional, como eu me comunico com os pais, os alunos, como eu trabalho em equipe. E tinha mais uma coisinha que eu não lembro como é que era agora. Mas eram basicamente, essas 4 foram as coisas mais importantes. Por quê? Porque todo dia eu tenho que conversar, metade do dia as crianças ficam na minha sala e outra metade elas ficam na sala de outra professora. Mas ainda sobre o processo, depois dessa entrevista, né, então nós foram 15 candidatos e daí acho que 10 passaram para uma segunda fase, onde eles nos mandaram um e-mail dizendo que o meu e-mail foi assim, gostaríamos que você fizesse um vídeo de até 10 minutos dando aula em português. Quando eu fiz, eles pediram em português, para alguns às vezes eles até pediram em inglês. Por que eles pediram para fazer em português? Porque a ideia é, o programa aqui, né, que você ensina português para as crianças, o diretor tem que entrar na tua sala, tem que ter uma ideia do que você está fazendo mesmo não sabendo o idioma. Ele fala, eu sei que você está ensinando sobre esse assunto e era sobre isso, não é isso? Legal. Eu vi que as crianças estavam entendendo, estavam interagindo. Então, eu fiz um vídeo de 10 minutos, eles falaram, para 5º ou 6º ano, matemática ou ciências. Eu escolhi ciências, que a minha formação como letras não era tão forte na área de matemática, eu escolhi ciência. E aí foi bom. Depois de alguns dias veio o resultado, saiu o resultado, então começou lá, a entrevista foi acho que em março, o vídeo eu mandei em abril, em maio chegou o resultado dizendo, você foi aprovado,
você tem que estar aqui até a primeira semana de agosto, última semana de julho, primeira semana de agosto, e aí eu recebi por e-mail, por correio, um documento que era para eu solicitar o meu visto. Legal. Né? Então, aí, no caso, eu fiquei a preocupação, como é que eu vou fazer com visto? Não, eles mandam um documento, assim como quando você aplica para visto de estudante, você também recebe um documento onde você O I-20. vai direto lá no consulado, e nesse caso, eu fui no consulado e o consulado falou, você tem um trabalho, você vai fazer isso, então tá bom, e o meu visto não teve grandes dificuldades para ser aprovado naquele momento. Legal. Então, ó, vamos fazer só uma recapitular aqui, porque você já deu as dicas todas para quem está em casa hoje. Se precisar vir para cá, primeiro a gente vai ter o link na nossa descrição para ver um edital, para você se preparar. Por isso que é importante alguém que estamos em maio, quase junho, né? Sim. Se você precisa se preparar, Tem aí dá uns tempo pro 6 edital. meses, Tem né? 6 meses aí pro edital, para começar a dar uma afinada no inglês, para não chegar lá falar, não, Inclusive, eu tinha uma the amiga- book is on the table. Inclusive, eu tinha uma amiga que, ela que falou pra mim, se inscreve lá. Eu falei, por que você não se inscreve também? Preciso melhorar meu inglês. Naquele ano que eu passei, ela fez inglês naquele ano, e no ano seguinte ela participou do edital e passou. Aí, ó. Então, é possível. Claro, você tá no zero para você chegar num pré-intermediário em um ano. Tem escola que promete, mas é difícil. Exatamente. É o esforço, depende do esforço. Tem escola que promete, mas é muito difícil. Depende da escola e do aluno. Do aluno. É, Não então. Em um bem ano chegar fácil assim, nesse nível é muito difícil. Como professor, eu digo, mas Aham. enfim. Então, fechou. Então, vai lá no edital, vai ter informação para você começar a se preparar, mas dicas importantes. Por que tem que vir? É como o Diego já começou a falar, existe esse convênio, é um programa, todo ano vai sair, eles vão precisar de mais gente. Para você se qualificar, você vai precisar de ter experiência na área e ser formado. Ser formado. Então, formado em Experiência. qualquer área da educação ali, pedagogia, física, química, ter experiência 3 anos, né? de 3 anos dentro de uma das séries que eles precisam. Né? Aham. Então não adianta você ser professor de cursinho e os caras precisam da primeira série. A quarta. Você não vai entrar, irmão. Desculpa, assim, você pode até tentar, não tô falando também, não tô te desencorajando. Tipo, eu falo inglês, eu consigo, eu tenho experiência na área, tenho formação, não vou aplicar porque eu não. Mas Aplica. não adianta, o papo é reto, é na lata. Exato. Você vai vir e tem que ter o requisito. Se não tem, Exatamente. fica muito O difícil. Diego acabou de falar, foram 100 pessoas que aplicou com ele, reduziu para 15. E vieram 7. Era isso que eu ia perguntar, pergunta final. E Metade, vieram 7. Pô. Então, assim, garanto que daqueles 100 tinha um cara que pensou igual eu comecei agora. Só não, vai. eu tenho 2 dos 4 que os caras pedem, eu vou largar. E perguntas que vieram na época pra mim assim: eu sou professor de inglês em escola de inglês. Dá pra tentar? Se você não tem formação em educação, não dá. Teve uma pessoa que me ligou: meu marido ele é formado em direito. E ele dá aula de inglês na escola tal há 10 anos. Eu falei: olha, tem que ter formação na área de educação. Não, mas ele já dá aula há bastante tempo. Como é que eu faço? Eu falei: provavelmente. Não, mas eu deixo tentar. Tá bom, tá o link, tenta lá. Né? Entrou? Não. Então aí, na lata. Não entrou. Então é bem criterioso, porque na verdade, assim, quando eu cheguei aqui, eu lembro que a diretora da escola falou: o nível de exigência que a gente vai ter para os professores que vêm de outro país vai ser ainda maior. Né? Porque você está vindo de outro país para ensinar aqui, então você tem que ser qualificado para a gente abrir uma vaga, um espaço da nossa escola, para que entre um professor de outro país para poder ensinar aqui. Né? É porque a ideia, eu acho que principalmente aqui, ele tá falando assim, eu não tenho esse recurso aqui. Isso. Né? Eu não achei ninguém dentre os meus que pudesse fazer, então eu tô te trazendo de fora. Então eu preciso provar para essa galera que tá aqui, eu tenho que justificar você para essa galera que tá aqui. Porque às vezes ele conhecia um que arranhava no português, né? Ele, na mesma situação do cara no Brasil, né? Fala assim, pô, ele não tem formação em educação, mas ele fala português. Por que não colocou ele? Então é por isso que acho que é uma exigência maior. Mas a grande maioria aqui, negão, todo serviço que a pessoa consegue um visto de trabalho é porque aqui não tem o profissional e eles têm que buscar de alguma maneira. Ou o cara mora aqui e é profissional e se qualifica para a vaga porque eles precisam, e assim também como professor, por isso que eles trazem de fora. Isso. Né? Ou alguém que já está aqui, mas está apto a fazer isso. Pra Né? fazer.
Então, pessoal, espero que vocês tenham anotado as dicas do Diego, porque foram valiosíssimas aí. Quem hoje é um professor e está aqui dentro desses 4 requisitos, né, são pré-requisitos básicos. Depois, lógico, que vai depender de você o currículo que você falou, da ajeitada, preparar uma boa aula, aí o restante é com você. Mas a O cara que dica... tem 3 anos de experiência, ele já sabe manusear bem essa parte, né? É, mas o Diego é fora da curva, né? O Diego é fora da curva no ensino. O Diego tem projetos diferentes com o ensino, né? Fala um pouquinho, Diego, do seu Certo. projeto agora, porque agora a gente vai fazer uma transição aqui. Espero que todo mundo tenha anotado as dicas. A gente ainda tem mais 2 perguntas para fazer para o Diego, muito importantes, a respeito da vivência dele aqui agora, né? Com essa experiência como professor de português nos Estados Unidos. Mas a gente quer ouvir só um pouquinho do projeto dele que ele tem, que é relacionado a ensino. É interessante até comentar. Ó, essa semana eu vi uma matéria, não lembro em qual jornal, que nesses 2 anos de pandemia, os alunos tiveram um grande déficit no Brasil, né? Ficaram quase 2 anos fora da escola. Então, eu não me engano, acho que 15% dos alunos têm proficiência de leitura no Brasil, proficiência de matemática, conseguem interpretar textos básicos, informativos. Mas isso, o problema não é o ensino médio, o problema é lá desde o ensino básico. Certo. Então, quando eu vim para cá, eu e uma amiga que trabalha junto na mesma escola que eu, nós começamos a pensar, poxa, quanta coisa legal que a gente aprendeu aqui que a gente pode ensinar para outros professores. Né? E esse é o objetivo principal. Porque teve, por exemplo, coisas simples aqui, né, que a gente ensina, aprende quando você está trabalhando aqui. Eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido o termo como gerenciamento de classe no Brasil. Mas gerenciamento de classe no Brasil é assim, não, fica quieto, chega senão eu vou ficar sem recreio. Vou chamar o diretor, ou tipo, vou ligar pra tua mãe. É isso que é o gerenciamento de classe no Brasil. Gerenciamento de classe aqui nos Estados Unidos, muitas vezes pode parecer ridículo, você acredita que não vai funcionar, mas é tipo assim, com a minha turma eu faço. E eles respondem. E se todo mundo não... Eu paro, faço de novo. Na verdade, eu tenho um sistema de recompensa, né? Se eu faço 3 vezes e ninguém escutou, eu dou um ponto a menos, eu dou um ponto a mais no final da semana. No final do dia, o grupo que ganha tantos pontos, eu separo a sala em grupos. Né? Então, são coisas que você começa a fazer que aqui é muito por recompensa, né? Então, se você fez, você ganha. Você fez, você ganha. Então, no final da semana, dou um chocolate, dou 5 minutos a mais de recreio, deixo para eles verem um vídeo naquele dia, ou outra coisa, uma coisa que eles gostam. Então, ou às vezes, por exemplo, assim, nós temos lá na sala nível de tom de voz, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, agora é nível 1. Nível 1 é assim. Não é para falar mais alto do que isso, para falar com seu amigo. Então, coisa simples, você mostrar as expectativas, porque às vezes você fala para o seu aluno, agora a gente vai escrever tema livre, 10 minutos para escrever, né? Não, você estrutura, você faz, você fala, o que eu espero que você faça isso, eu espero que você não faça isso, não faça aquilo, você não pode sair agora, você não pode dar uma tapa no banheiro, você tem que escrever por 10 minutos, sentar na sua mesa, você precisa de ajuda, você levanta a sua mão, você não grita. Então, coisas assim que... Isso é uma coisa básica. Só isso me dá... Eu não lembro agora a estatística, mas se eu não me engano, os professores no Brasil perdem mais de 30% do dia chamando a atenção dos alunos. Nossa, caramba, gente. Em 10 horas, 3 horas eles estão reclamando com os alunos. Ou seja, você perdeu um grande tempo. E daí o que acontece? Quando você começa a conseguir controlar a sua sala, você fala, e agora? O que eu faço? Eu tenho que fazer mais. Então você começa a querer fazer mais. E daí eu e essa amiga nós pensamos, vamos abrir um canal no YouTube para professores, temos no Instagram também, para ajudar os professores com coisas que nós aprendemos aqui podem ajudar eles. Então a gente fala sobre gerenciamento de classe, fala sobre conteúdo, né? A gente tem vídeos sobre experimentos de ciências, que são coisas bem simples que eu cheguei aqui e aprendi, tipo, coisas que eu gastei, tipo, $1 para fazer uma experiência com os meus alunos, eles ficaram, uau, que legal, né? Reação química. Tem uma que é bem simples, assim, eu dou aula para o 4º ano, um dos conteúdos era ciclo da água, né? Então, como evaporação, condensação e precipitação, todo esse ciclo, né? Coisas bem simples, por exemplo, um ziplock, aqueles pacotinhos de plástico, né? Que você guarda as coisas lá. Eles faziam um desenho, coloca água, coloca na janela e todo dia ele faz todo o ciclo ali. Assim, olha aqui, ó, a água está evaporando, agora está chovendo. Gastei $1 para comprar um pacotinho. Daí, olha como funciona a chuva. Comprei creme de barbear, coloquei num pote de água, creme de barbear em cima, uma água com corante, começou a jogar água, encheu a nuvem e começou a cair a chuvinha. Eles, é assim que funciona a chuva. Então são coisas bem simples. A gente começou a fazer vídeos sobre isso no nosso canal.
outros vídeos sobre gerenciamento de classe, quais são algumas coisas que a gente pode fazer, converso com alguns outros professores que trabalham aqui, né, no mesmo programa que a gente, converso com professores do Brasil, quais são as dificuldades que a gente está vendo aqui e lá, atividades de matemática, por exemplo. Tem uma coisa bem simples, tabuada. Pô, tabuada para muitas crianças é fácil, para alguns é difícil. Normalmente é Pra mim difícil. é Não, difícil, eu não mas- lembro até você me perguntar tabuada de cota e uma de 0. Tabuada... então, A de 5, a de 5, a de 5, a a do de 5 é bom. 5, a tabuada do 2 é fácil. Quando vai Do para o 3 dois. já pensa que... Então, essa minha amiga ela fez um vídeo da tabuada do 3, como se fosse um jogo, treinando basquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? A tabuada do 2, pode ensinar 1, 2, 3, 4, né? A do 4 e vai Legal. fazendo, batendo na mesa, ou coisa assim, que também envolvendo movimento, com fala e com outras coisas, teu cérebro fixa de uma forma diferente. Então a gente tem vários videozinhos assim que a gente ajuda de certa forma, alguns professores, tem coisas sobre tecnologia, e aí a gente começou, na verdade, mais com tecnologia, que foi bem quando começou a pandemia, a gente falou, ó, tem muitos aplicativos legais que a gente aprendeu aqui, e tem gente que não conhece. A gente fez vários vídeos dos vários aplicativos mais famosos e dos outros que também não são tão famosos, alguns que estão só em português, alguns estão em inglês, explicamos o que é parte gratuita, o que tem de parte paga, e aí fizemos vários tutoriais, e é mais para ajudar os professores. Então a gente está cada vez trabalhando mais para colocar mais conteúdo. Na verdade, nas últimas semanas estava um pouco atarefado, mas agora, a partir de junho, a gente vai colocar mais conteúdos semanais para a gente conseguir... Mas então fala o nome do canal aí, pô. Eu tô aqui com água na boca, eu tô assim, eu também quero saber. O nome do nosso canal se chama Professor Original. Professor Original. Então, tem... Instagram também, mesma Instagram, coisa, Professor Original. Então, pessoal, segue aí, você que é professor, conhece um professor, você que é aluno, e fala assim, pô, professor, queria que meu professor desse uma melhoradinha aqui na classe. Professor Original, dicas aí pelo Diego Cavazotti e a colega dele, né? A sócia, Aline Reis aí, a sócia do Diego. Nós temos uma terceira integrante que começou a trabalhar conosco também, que é a Cris Freire. Aí, ó. Cris Freire. Então, um timaço. Todo mundo professor. Sim. Tem uma estatística que você trouxe da última vez, que eu fiquei assustado por dias. E que você não falou no episódio. Você lembra? Você lembra qual que foi? Então, manda aí. E isso é uma coisa interessante. Os americanos trabalham muito com estatística. Então, assim, eles têm teste, assim, às vezes até cansativo, né? Vocês que têm filhos devem saber. As crianças têm teste todo mês. Teste de leitura, teste de matemática. No final do ano tem um teste anual. Por exemplo, essa semana... essas últimas semanas, meus alunos estavam no final do ano, eles fizeram um teste de inglês deles, de compreensão textual e outras coisas. São 60 questões para uma criança do quarto ano. Caraca! O Enem, a gente já fica, nossa, é 80 para o ensino médio. Para eles é 60 de inglês, mais acho que 50 de matemática e mais 30 ou 40 de ciências. Nossa! Então, é bastante coisa. São 3 semanas de teste, duas sessões por semana, uma semana é uma coisa, outra semana é outra, mas uma estatística que eu comentei, então assim, e daí com isso tudo eles começam a basear, bom, isso aqui tá nesse nível, nós precisamos mudar isso para chegar a tal resultado, e chega, né? E tem uma estatística bem interessante, eu não lembro exatamente todos os parâmetros, mas eu ouvi uma vez uma professora falando lá na escola, que eles fazem esses testes de leitura, que a criança que não, eles veem o número de crianças que não atingem o nível de leitura até a terceira série, eles já sabem qual é o número de penitenciárias que eles vão ter construído nos próximos anos. Ai, meu pai do céu. Toda vez só você falar nisso me dá uma angústia. Mas é interessante você pensar assim, por quê? Qual que é a relação disso com aquilo? Isso, explica aí. Então, bom, a questão é, você consegue, claro, não quer dizer que todas as crianças que estão abaixo vão ser presas, não é isso. Não é que todas as crianças que estão abaixo vão se tornar marginais ou coisa disso, não tem nada a ver com isso. A questão é, você consegue ver pela projeção, vendo os anos anteriores, que de 100 crianças que não atingiam o nível, tantas vão parar de estudar, tantas vão entrar por um caminho diferente, tantas vão abandonar a escola, tantas vão entrar talvez em subemprego, tantas vão... que dessas crianças, daí também você vê a questão demográfica, onde elas vivem. Então, nessa região, a porcentagem de pessoas que não terminam o ensino médio, que entram no crime, assim, nos Estados Unidos eles têm muito disso, tem muita estatística para tudo. Então, tantas crianças que são reprovadas, elas abandonam a escola, tantas crianças que elas vão para educação especial, elas têm salários com um salário abaixo da média. Então, tudo isso funciona de uma forma bem interessante. Então, eles pegam todos esses dados. A gente trabalha muito analisando esses dados durante todo o ano
para ver, ó, a gente tem que trabalhar para fazer tantos alunos subirem, tantos alunos subirem, tantos alunos subirem, tantos por cento. A minha escola hoje é uma escola de uma região periférica, uma região mais carente, então a gente sabe que tantos por cento dos nossos alunos atingem a nota mínima ou passam da nota e tantos não passam, né? Então a gente sabe das dificuldades que tem na nossa região e a gente trabalha para tentar sempre subir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então ano passado, acho que no quarto ano, 27% dos alunos atingiram a nota esperada. Esse ano já foi para 31%. Tudo bem, a gente veio de pandemia, né, uma recuperação e tal, mas antes não era tão melhor assim. Então a gente está trabalhando com várias estratégias e aí, colocando tudo isso, né, a gente procura ajudar. Então, uma coisa interessante que o programa que é o programa que eu dou aula, que se chama Dual Language Immersion, né, que é o programa de imersão, ele foi pensado por um governador daqui do estado de Utah, que ele fez um trabalho voluntário, missionário lá em Taiwan. Ele aprendeu o idioma, quando veio para cá, se tornou governador depois de muitos anos, e falou, pô, a gente tinha que ensinar as crianças, né, a falarem outro idioma. E aí ele começou esse programa já no ensino médio. E daí um especialista falou, ó, você quer fazer um negócio de verdade, funcionar? Começa lá no ensino fundamental 1, lá no Elementary School. E começaram na primeira série. Então, no programa do Estado, eles trazem professores de vários países para dar aula aqui, que é o chinês, espanhol, francês, alemão, português e russo, né? Então, eles trazem o professor tem um visto, né, para trabalhar por algum tempo. Alguns países liberam o professor para continuar trabalhando, outros exigem que volte, né? Por exemplo, a China exige que eles voltem, né? Alguns, por exemplo, os alemães vêm para cá, eles não gostam muito, porque eles falam que o americano gasta muito lixo, come muito bagulho, né? Que eles têm uma vida mais saudável, costumam reciclar e tal. Mas não. E também o padrão de vida do alemão para o americano não é tão difícil, né? Então, assim, muito parecido. Eu tô morando aqui, tem minha família, volta para lá. O brasileiro já é outra coisa, né? A gente chega para cá. Tanto que é interessante que para vir para cá, eles falam assim, uma outra coisa, né? Eles falam no programa, quando eu vim, eles falaram, é bom você levar pelo menos $5.000 para você poder comprar um carro quando você chega, alugar uma casa, para pagar 2 aluguéis, que você sempre tem que pagar um aluguel, né, de depósito e mais um aluguel daquele mês. Então, pelo menos $5.000 para você começar isso, né? Agora, essa última vez, eles pediram, parece que o pessoal para vir com 7.000 ou 8.000, que, né, as coisas estão ficando um pouco mais caras. E daí teve uma professora de Portugal que passou e ela falou, eu não consigo esse dinheiro. Eu falei, rapaz, brasileiro não vai nunca falar isso. Nunca, teria vendido a mãe. Eu não consegui vir com $5.000. Eu vim com menos do que isso. Minha esposa ficou no Brasil para ver se ela conseguia um outro empréstimo para trazer mais um pouco, mas daí não precisou, que a gente consiga uma casa mais barata. Eu falei, não, a gente consegue até cair o primeiro salário e viver com esse dinheiro que sobrou. Não, é isso mesmo. Que quando você chega é bem difícil, né? Você pensa, tá legal. Professor nos Estados Unidos é rico, né? Quanto que é teu salário? Teu salário é 3 mil. Então é 15 mil reais. Não é 15 mil reais, é $3.000, ou $4.000, $5.000. Você gasta em dólar, a pessoa não pode fazer essa conversão. Eu sempre digo assim, para quem é professor, sabe mais ou menos a faixa salarial de um professor, de 3 a 5, 6 mil. É mais ou menos a mesma faixa salarial. Depende da sua experiência, depende dos anos que você trabalhou no Brasil. Na verdade, eles não contam todos os anos que você trabalhou aqui, acho que no máximo 5 ou 6 anos. Entendi. Né? Então você entra como se fosse, você entra numa categoria ali, tem uma progressão, né? Cada ano vai subindo um pouquinho o seu salário, mas você entra numa faixa ali, se você tiver mestrado, você vai ganhar um pouco mais, se você tem mais experiência, se você tem... Normal. Tem experiência, ganha um pouco mais sempre. E aí, quando você chega, você pensa, não, legal, meu salário vai ser tanto. Daí quando chega o desconto, porque a gente é estrangeiro, tá trabalhando legalmente, vai ter desconto de imposto, você fala, nossa, mano. É isso mesmo. O que era pra entrar X, entra Y de conforto. É 30% mais ou menos de desconto que eu tenho no meu salário. Então todo mês, nossa, teu salário é bom. Eu falei, não, mas aqui só cai isso. Era pra ser 1.000, chega a 700. Tanto que eu fui até uma vez alugar uma casa, e daí mandei o meu olerite, né? E o dono da casa falou assim, não, mas teu salário é pouco. Eu falei, não, isso aqui... Na verdade, eu falei, não, primeiro que eu recebi, na minha escola eles pagam 2 vezes no mês. Eu falei, não, é isso que eu recebo no dia 5 e eu recebo no dia 20. Tá. Mas você tem esses descontos aqui, porque é o desconto de imposto que a gente tem. Não, mas ainda assim cobriu o aluguel dele e permitiu de morar. Nossa, gente. Diegão, muito top, muito top. A gente vai fazer uma pausa bem rápida aqui, só pra gente falar dos nossos patrocinadores. Claro. Mandar um salve pra galera que tá todo mundo assim, ansioso, morrendo do coração, esperando. Gente, não vejo a hora de chegar o episódio na lata pro meu salve. Eu sei, gente, tá chegando. E a gente tem 2 perguntas pro Diego. E na verdade, 3 perguntas que me veio à mente. Uma delas é com relação à diferença do ensino Brasil e aqui, Estados Unidos. Você meio que já comentou um pouquinho das técnicas que são diferentes aqui. Mas você fala assim, essa é gritante, diferente.
Salário a gente já viu que também não é diferente. Professor, né? É Professor é uma casta, eu falo assim. Em qualquer lugar que você estiver, você perde aquela casta. Exatamente. De professores. formadores de opiniões que ganham pouco. É isso aí. Segundo, se você se arrepende de ter vindo e o que é que você faria diferente. Bom, só depois que a gente fizer aqui a nossa propaganda. Por favor. Primeiro, o que é o primeiro patrocinador? Primeiro, como sempre, é o que nós vamos. Um dia. Aqui, ó. Monster não é nosso patrocinador ainda. Exatamente. Mas vai ser, ó. Logo, Tem gente aqui, ó, que espera por esse momento, ó. Eita! Então, o próximo é a RS Eventos. RS Eventos aí que trabalha com aluguel de louça para o seu evento. O que é que significa? Tá fazendo jantar de família, jantar com os amigos, festa mesmo, aluga louça e entrega suja. Não precisa limpar. Suja, Entrega viu, suja. gente? Suja, entrega suja. Não precisa lavar, a mulher não precisa lavar, a mulher não precisa mandar o marido lavar nem nada. Você só pega e entrega e a RS Evento faz o resto. Exatamente, deixa que a gente resolve. E também temos a Waterwalkers Utah, que trabalha com limpeza de vidro, limpeza de casa com power wash, a limpeza de painel solar também. Então, se você mora em Utah, entre em contato no nosso Instagram lá, Waterwalkers Utah, e aí você vai ver alguns vídeos, alguns serviços lá que a gente faz. Então, obrigado, Waterwalkers, por estar acompanhando a gente aí. Isso aí. E na verdade, mudou até o nosso patrocinador oficial, o criador do nosso logo aqui, ó. Esse aqui é top. Top, top, top. Agora o nome é Ipanema Designs. Show. Ipanema Show. Designs, pode encontrar eles no Etsy aí. Loja virtual para fazer o pedido de coisas como isso aqui, né? Para segurar o seu copo. Isso, quadro, pulseira de tábua de carne. Cara, tudo. tábua de quadro ficou da hora, hein, mano? É, pegar uma do na lata aqui pra fazer uma picanha. Fazer a picanha. Eita, Exatamente. nós. Então, Ipanema Costume Designs. Show. E agora a gente vai para o salve. Vamos pro salve. Salve, vamos naquela lá, ó. Salve, salve aqui, ó. Aqui na câmera do meio. Massa. Vamos Então, lá, ó. nosso primeiro salve vai para o Davi Januário. Davi Januário. Um forte abraço, Davi. Obrigado Valeu, por Davi. acompanhar Você a gente, hein? tá melhor do pé já? Já tá podendo jogar já? Davi joga bola comigo segunda-feira. Eu jogo bola joga. com ele, ou ele joga comigo, não sei. Entendi. Quando eu vou, né? Entendi. Não é bom de bola, porque se o pé tá machucado... Não, é bom. O Davi é bom, joga bem. Vamos andar também pro Michael Douglas. Michael é fera, bicho. Esse é de carteirinha. Esse é o fã nosso número 1. Cara, todo vídeo ele é o primeiro a ver e me manda mensagem, fala, Fernando, faz isso, ficou assim, ficou da hora, Michael. Grande abraço, cara. Abraço, tamo junto, viu, Michael? E a Tayane Borges, minha cunhada, tá tendo bebê. Opa! Tá assim nos últimos dias, pode sair a Eita. qualquer momento, Levi. Então, bem-vinda, Levi, e um abraço pra Tayane Borges. Grande abraço, obrigado, viu? E tem o último, é o Breno. O Breno Isso deixou aí. uns foguinhos pra nós lá. Brenão, valeu, obrigado por estar acompanhando, por estar mandando mensagem. Perdeu um pouquinho do tempo, olha só pra clicar. Isso aí. Faz igual esse pessoal, gente. Segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho, que toda sexta-feira tem vídeo novo, então você tá acompanhando aí legal, meu. Tá mesmo. E aproveita principalmente esse do tema que a gente tá falando, professor, de como vir como ser professor aqui nos Estados Unidos, né? Então, manda para todo mundo que conhece, que é professor. Você fala, pô, mas essa pessoa é professor, fala inglês. Manda para ele, é de interesse e é de utilidade pública. Exatamente. Tá? Vamos voltar agora com o Diego. As 3 perguntas, Diego. Primeira diferença gritante: Brasil e Estados Unidos. Eu sinto que uma grande diferença que nós temos aqui ainda é a grande apreciação e, pelo menos no estado de Utah, né, e o respeito pelo professor. Então, eu dei aula alguns anos no Brasil que já estava começando a ficar num momento assim, você fala, puxa, não consigo dar conta pela falta de educação dos alunos. Ensino público, muitas vezes falta de educação e a falta de cultura. E o ensino particular é talvez a soberba de dizer assim, meu pai que paga teu salário, né? Aqui assim, ó, professor, fica quieto, escuta o professor, né? De todas as reuniões que tive com pais até agora, não teve... Teve uma mãe só que era um caldo. Mas todas as outras eram assim, ó, o professor tá falando, escuta, você tem que obedecer, você tem que escutar. Então isso é uma coisa que ainda é muito forte aqui, essa figura do professor. E aí com isso, você consegue muito bem, que talvez esse posicionamento que eu comentei, como por exemplo, gerenciamento de classe, você tem uma posição um pouco mais profissional, você tem uma posição onde você se põe como autoridade dentro da sala de aula,
permite com que você exija do seu aluno e ele vai te respeitar dessa forma. Então, e os pais também. Então, o professor aqui pode parecer um pouco formal, né? Mas ele é chamado pelo sobrenome, né? Então, eles me chamam de professor Cavazotti porque é o que a gente chama no Brasil de professor, mas aqui eles chamam de Mister e Mrs. Então, eu seria chamado de Mister Cavazotti, porque é uma relação, eu não sou... Eu sou amigo dos meus alunos, porque eu tenho um relacionamento amigável, e inclusive eu acho que você se aproximar dos alunos, ser amigo deles, é algo muito bom. Mas não desse nível que às vezes a gente tem muitos professores no Brasil que eu sou amigão da turma. Eu sempre fui um professor gente boa, mas ainda assim tem que ter um nível de... uma linha que separa a autoridade e a amizade, né? Cara, eu acho isso fantástico. Eu estava conversando com um amigo exatamente sobre esse assunto. Eu não sei se vocês viram, saiu na internet essa semana, um jovem do colégio agrediu a diretora. Eu vi. Cara, eu sou formado também no Brasil e eu vi quando eu estava fazendo estágio, muitos alunos vinham cumprimentar o professor com aquele pescoção aqui. Aham. Bati, ei, professor! Eu olhava, eu tava fazendo estágio, eu falei, cara, que é isso, mano? Uma falta de respeito, porque é o que você falou, o professor, para tentar ganhar a turma, virar amigo. Só que o aluno é amigo, cara. Ele não vai diferenciar você de um professor. Ele é seu amigo, ele vai fazer. Ele não tem maturidade pra Não isso. tem. Já no caso desse rapaz que agrediu a diretora, não, ele agrediu mesmo. Ele estava alterado, o vídeo mostra ele agredindo. Mas aqui isso não acontece, cara. Mesmo porque normalmente tem policial na escola também. Ensino médio vai ter policial, no ensino fundamental não tem tanto, mas a questão se uma criança chega e brinca dessa forma comigo, a forma que eu vou reagir vai permitir ela dar o próximo passo ou não. Sim, tem uma aluna realmente. que ela começou, bom dia, professor. Eu falei, para, não quero grito na minha sala. Lembra quais são os níveis de voz que a gente usa dentro da sala? 1 e 2. 4 é só lá fora do recreio. E daí ela, pronto, não gritou mais. No dia seguinte ela ia gritar, eu falei, para, não grita, senão não vai dar certo a gente fazer as coisas. Então acho que é isso, estabelecer bem os limites, que muitas vezes a gente não sabe, e entra nisso de novo. Teve uma escola que eu trabalhei no Brasil, que era uma escola numa região carente, assim, que teve um aluno que ele queria bater na pedagoga e tal, inclusive me chamaram para ajudar a segurar ele dentro da sala. Eu falei, cara, eu tinha entrado há pouco tempo lá e falaram que aquele menino era um menino problema, e no primeiro dia que eu cheguei ele estava lá matando aula, jogando bola. Eu falei, me dá a bola. Eu falei, se você me der a bola eu te devolvo. Daí ele me olhou com uma cara assim, eu falei, vamos ser consciente aqui. Eu falei, me dá a bola e eu te devolvo se você for pra sala. Ele falou, você não vai devolver? Eu falei, vou sim. Peguei a bola na hora de devolver. Vai pra sala? Vou. Então, pô, você é gente boa, você não é Loki, nós outros professor e tal. E aí ele se aproximou de mim, mas eles chamaram pra segurar ele, que ele queria bater na pedagoga lá, porque acharam ele fumando maconha, né? E daí, na escola, pelo menos as dependências da escola, tem que ter Exatamente, tem Claro. que ter respeito, cara. e aí Todo lugar. chamaram a polícia, né? Então daí ele falou que ia bater nela e tal, daí eu segurei ele por aqui, assim, só, né? Ele esperneando, daí eu falei, cara, eu sou mais forte que você, eu posso te derrubar, mas eu não vou fazer isso, né? E daí acabou que ele foi pra delegacia, ele foi suspenso, foi expulso da escola, me chamaram a gente pra depor, porque ele realmente acabou batendo nela, deixou um roxo, deu um soco nela, e daí chamaram a gente pra depor, e aí a mãe dele lá falou assim, meu filho foi expulso da escola por culpa de vocês, professor. Então esse é um problema, que tem famílias aqui que fazem isso, mas a Sim. questão não é tão gritante, ainda mais na minha escola, porque a minha escola, se for pensar, é uma escola de periferia, que seria uma escola O ambiente era bomba. propício para É isso. uma escola bomba. O ambiente seria propício para É. isso. Entendi. Então, segunda pergunta é: se arrepende? De forma alguma. Foi a melhor experiência que eu tive vindo para cá, né? E às vezes a gente pensa, será que eu vou? Será que eu tento uma mudança tão grande, mudar toda a minha família? Não foi fácil para todos. Para mim foi muito mais fácil, que eu já cheguei e estava totalmente imerso. Para minha esposa, que não falava inglês, foi mais difícil. Para minha filha, o primeiro ano foi bem difícil para ela. Todo mundo fala assim, teu filho vai falar inglês em 1 mês. Não, não é em 1 mês. Tem criança que fala em 1 mês, tem criança que fala em 2, tem criança que fala em 1 ano, tem criança que fala em 2 anos. Minha filha, ainda ela tem dificuldade de leitura no inglês. Ela consegue pronunciar, e isso é uma dificuldade que às vezes alunos estrangeiros têm, né? Que falam 2 línguas em casa e tal. A gente fala só português em casa. Então, e aí ela até o nível de leitura dela, ela tá no porcentagem da terceira série. Ai, meu pai do céu, vamos construir mais Se um cuida. presídio por causa dela. Se cuida. Mas a questão é que Obrigado. alunos que falam outro idioma, por exemplo, ela veio pra cá com 5 anos. Ela não fala inglês, entende tudo. E muitas coisas, quando ela lê, ainda tem dificuldade, mas ela entende e fala tudo. Mas tá nesse momento de crescimento e aprendizagem. Mas eu não me arrependo de forma alguma, porque
Só as coisas que eu aprendi nesses 5 anos, né, dando aula aqui, Aham. já me ensinaram muito mais do que talvez um mestrado no Brasil, porque às vezes o Brasil ainda na educação é muito teórico, né? Então, assim, vamos ler e falar sobre isso. Aqui, educação, eu fiz uma pós-graduação em ciências aqui, né? Ensino de ciência, que se chama STEM aqui agora, né? Uma corrente bem forte que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para você tentar envolver tudo isso, né, dentro do seu conteúdo. Foi muito prático. A gente teve um módulo no verão que a gente passou 3 dias, né, tipo das 8 da manhã às 4 da tarde, fazendo experiência, fazendo atividade, fazendo coisas e colocando a mão na massa e fazendo planos de aula para chegar já depois das férias e fazer coisa. Então, ainda a gente está muito na teoria no Brasil de falar, podemos fazer isso, a educação deveria ser assim. Não, sempre faz, né? Só faz. Então, põe a mão na massa. Última pergunta para a gente encerrar o episódio Chave de Ouro. O que é que você faria diferente, Diego? Você veio, foi lá, participou do edital, veio, trouxe toda a família, professor já há 5 anos, professor de português. Tem alguma coisa que você faria diferente nessa trajetória aí? Olha, foi uma trajetória maravilhosa. Acho que até, talvez, você pensa assim, depois que você passa alguns anos, você fala, nossa, se a gente soubesse isso, teria feito diferente no primeiro e segundo ano. Mas são coisas que você não consegue fazer diferente porque você não tinha o conhecimento. Entendi. Ou às vezes até alguma coisa de tipo, depois que eu estava no meu 2º ou 3º ano de ensino, eu pensei, nossa, eu já sabia fazer isso. Eu poderia ter continuado fazendo isso e aprimorado outra coisa. Então, nem sempre tudo que você sabe você tem que jogar fora, né? Então, eu tinha uma experiência que é interessante quando você chega aqui, muitos professores, né? Agora na minha escola não perguntam mais, mas você dava aula no Brasil também? Por que eles te contrataram? Porque você só fala português? É meio assim que os americanos pensam, né? Você fala português, você foi contratado. Não, eu sou professor. Quantos anos você é professor? Sou professor há 8 anos no Brasil. Nossa, você dava aula mais tempo no Brasil do que eu dou aula aqui, né? Então, por exemplo, eu já tenho mais anos como professor do que a professora que trabalha comigo, que divide turma comigo. Né? Então, era o 2º ano dela ensinando quando eu cheguei aqui já com 8 anos. Né? Então, daí quando a gente começa a mostrar serviço e ver as coisas assim, claro, aquilo que eu falei, que a exigência que tem para nós é muito maior. A gente fala assim, nossa, meu, o tipo desse cara aqui... Porque, assim, é uma escola pública. A escola pública aqui, é de certa forma, é parecida e diferente do Brasil, na estabilidade, porque, assim, só vão te mandar embora se você fizer uma cagada muito grande. Mas o contrato é ano a ano, né? Então, assim, se você quiser mudar de escola, você muda e tal. Mas tem professor que tá igual professor no Brasil de escola pública, assim, tô aqui já há 20 anos, filho, só tô esperando me aposentar, né? Então, quando você chega e começa a mostrar serviços diferentes, você fala, nossa, por que vocês estão fazendo tudo isso? Porque a gente tem que fazer, porque isso tem que fazer, né? Então, se você for um professor encostado, seus alunos vão ser alunos encostados. Ou seja, perdeu o aluno, né? Diego... Desculpa. Mande. A gente busca mostrar no nosso canal que dá para você fazer mais, não descabelando-se. Você tem que facilitar a sua vida. Tecnologia que está usando bastante agora, coisas práticas, mão na massa, que as crianças... Eu falo assim, eu não lembro muito do que eu aprendi, inclusive do conteúdo que eu ensino hoje de ciências, quando eu aprendi lá no ensino fundamental, porque foi só num livro onde eu li, vi uma foto e respondi A, B ou C. Né? Os meus alunos nunca vão esquecer de ter colocado a mão na massa ali e ter feito, por exemplo, achar fósseis. Peguei um cookies e era a extração do fóssil é tirar o chocolatinho inteiro. Ai, né? que massa! Depois comeram chocolate, comeram cookies, dei mais um de presente pra cada um. Pô, simples, né? Cara, não, eu tô pensando aqui na chuva. Na chuva até agora. É? Eu tô pensando na chuva. Cara, Diego Cavazotti, muito obrigado. Dicas incríveis, pessoal. Dicas de como se tornar um professor aqui nos Estados Unidos. Você vai ter que voltar lá pro meio do episódio para saber de novo o que é que o Diego falou. Exato. Perceber a diferença do ensino. Acompanhe o Diego no canal dele, no Instagram. Fala seu Professor Instagram Original. Também. Pro Instagram e YouTube, Professor Original. Os dois? Os dois. Legal. Professor Original, e aí lá vocês vão ter todo esse conteúdo do qual ele está falando aqui. E você que é professor, você que às vezes ensina, sei lá, na igreja, de como você ter ideias, de como ser mais prático e ter coisa mais assim, mão na massa. E prender a atenção do aluno, né? Porque, queira ou não, você está ali tentando, o objetivo é esse, é ensinar e prender a atenção deles. Acho que uma outra coisa bem interessante, principalmente no programa que a gente trabalha, nós procuramos fazer 50% o professor falar e 50% o aluno falar. Okay. Porque a média, pensa numa aula de idiomas, que é a aula onde os alunos mais falam. Certo. Os alunos falam 12 segundos por dia numa aula de idioma. Naquela escola lá, 5 classes de inglês que você dava aula, que era bilíngue. O professor fala, e daí fala, diz pra mim qual que é a resposta, tal, pronto. Né? Ou fala com seu amiguinho aqui, leia esse texto com seu amiguinho. Então a média de uma aula de idiomas, que é a aula que geralmente mais se fala, é 12 segundos. Entendi.
a gente procura fazer 50%. E isso em qualquer aula. Se você jogar a bola... Porque às vezes a questão é... Uma coisa que a gente faz bastante também no nosso programa, eu não faço uma pergunta só para você. Eu faço assim, eu tenho uma pergunta. Fala pro seu amigo o que você acha. Né? E aí, se você dá aula, como você falou, na igreja, dá aula de química, dá aula de matemática, dá aula de português, qualquer coisa, fala pro seu amigo qual que você acha que é a resposta. Todo mundo já participou um pouco mais. E agora eu vou perguntar 3 de vocês. E aí o cara já sabe, porque você pode me chamar, porque se eu não souber. Não é questão só de tipo, quem sabe a resposta e só um levanta a mão. Entendi. Você Massa. estimula para eles conversarem e se prepararem caso você chame também. É isso aí. Show. Pessoal, cola na gente. A gente tem mais um episódio com o Diego. O Diego ainda tem outros projetos, tá? Outros Vários. E a próxima a gente vai conversar sobre hipnose. Hipnose, que tem uma área que eu comecei a estudar mais no ano passado, que tem feito grandes mudanças na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu tenho contato, e meditação. E meditação. Que é um projeto também que a gente tem, que está ligado ao nosso canal, que é meditação para escolas, para crianças, para famílias, que também tem... o pessoal tá no hype agora, mas sempre foi uma coisa que você quer... Se você consegue fazer por si mesmo, a meditação te ajuda a encontrar suas respostas. Se você tem dúvidas e perguntas onde você não consegue, a hipnose vai te ajudar a resolver também. Fechou? Cola na gente pro próximo episódio. É isso aí, Diegão. Já vamos marcar já Sim. para fazer, hein? É isso aí, mano. Galera, um Valeu. grande abraço e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.